com base nesses conceitos que a gente visitou, eu costumo aqui, durante o nosso trabalho nas unidades da Regional Jaguar, eu costumo trazer aqui o conceito sobre os 5 motores de crescimento de uma corretora. Tá? Então, como é que a gente faz, né, no dia a dia, Rafael, na prática, né, que você pode fazer na loja Core ou fora da loja Core? Né, porque eu estou falando para quem ainda não está na rede. Né? Ainda não está na rede, pode ser que um dia esteja. Mas você pode aplicar isso na sua corretora também, isso que eu vou dizer aqui agora. Tá? Então, muito do que eu vou te falar não é algo novo para você, muito pelo contrário. É algo que você já conhece. Você apenas não teve a disciplina e cadência para poder chegar nesse ponto que eu vou falar aqui para você. Então, o primeiro motor, o primeiro dos 5 motores de crescimento que eu quero falar para você é justamente sobre vender mais, vender para novos. Rafael, poxa, mas isso é mais velho que andar para frente, né? É. E por que a gente não faz? Porque a gente não aplica método para poder fazer isso. Né? A gente não aplica um plano para poder fazer isso. E eu vou falar um pouquinho disso para você. Tem algumas formas de a gente vender mais, né? E eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já fizeram isso, talvez de forma inconsciente. E a minha provocação aqui agora, Matheus, né, é trazer para o consciente, para você fazer isso de forma consciente, não mais inconsciente. Vender mais para os mesmos é uma outra forma de fazê-lo, mas o vender mais para os novos é você justamente fazer aquele atendimento que você faz tão bem, aquele atendimento que você dá para o seu segurado, que eu brinco com os corretores aqui dentro, que é no checkpoint da relação, né? Que é na renovação, né? Checkpoint da relação. Eu vou falar mais sobre checkpoint da relação mais para frente. Mas você atender de forma muito bem, né? De forma muito congruente, muito conectada com os valores do seu segurado, aquilo que ele precisa, fazer uma análise, né, das apólices, das coberturas, para saber se aquilo está condizente com a realidade do seu segurado no momento da renovação. E no momento que ele veio, né, que ele concluiu, né, que você entregou aquilo que ele veio buscar, você pedir uma espécie de avaliação. Né? A gente chama aqui um nome bonito, NPS, Net Promoter Score, mas vamos falar assim, olha, um negócio bem simples. O segurado, legal, você gostou? Tá tudo bem? Te atendi? Tá dentro daquilo que você esperava? Era o que a gente conseguiu de melhor para agora? Legal. Você sabe que eu vivo disso, né, Lende? Gente, humildade, tá? Ó, você sabe que eu vivo disso, né? Então, sou corretor de seguros e tal, e eu preciso, assim, se você puder, né, com base nesse seu feedback, né, que você me deu aqui 5 estrelas, né, para o meu atendimento, se você puder me indicar 3 pessoas, não precisa mais do que isso, 3 pessoas, tá? Se você pedir 10, ele vai falar, depois eu te mando. Não, uma também é muito pouco, tá? Então pede 3 indicações, gente. Olha, me indica aqui que eu posso falar no seu nome, porque você foi muito bem atendido, você gostou de ser atendido por mim, você está com o seu risco bem coberto, então que eu possa falar o quanto você foi bem atendido e por isso você me indicou para que eu possa fazer essa expansão. Gente, esse diálogo que eu estou trazendo aqui para vocês é um diálogo que eu estou alucinando aqui, que a gente está falando para a maioria de corretores varejo, tá? Se a gente for falar sobre corretores corporate, eu vou falar sobre uma outra estratégia. Mas vamos nos ater aqui, num primeiro momento, ao varejo, tá bom? Então, você pode fazer isso da forma, uma expansão tradicional, né? Que é isso que nós acabamos fazendo. Por meio dessa sugestão, que muitos de vocês, eventualmente, já fizeram em algum momento, mas por algum motivo não tiveram disciplina e cadência para poder continuar fazendo dessa forma. E a outra forma é como o Ricardo Sestari vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou deixar para ele falar um pouquinho mais para frente, né? Que é sobre leads, né? Como a gente pode fazer isso também no ambiente digital, né? Bom, o segundo motor de crescimento aí que eu vou provocar vocês, né, é vender mais para os mesmos, né? E agora eu vou falar do checkpoint da relação. Muitos corretores têm aquela dor, né, na hora de falar com o segurado, muitas vezes chegam, até pela alta, né, que houver aí nos preços de seguros, né, que o mercado lá fora, não aqui dentro na loja Core, mas o mercado lá fora percebeu quase 60%, né, de aumento, né, nas apólices, em média. Aqui na loja Core a gente percebeu mais ou menos metade disso em função da grande diversidade de companhias que nós temos no nosso portfólio, tá? Então, o corretor já chega muitas vezes com uma diferença de custo, né, para poder falar no checkpoint da relação. E a relação pode ficar um pouco estremecida se ele deixou para falar com o cliente somente no checkpoint de 1 ano na renovação.
Eu percebo melhores estratégias, melhores resultados de corretores que conseguem fazer isso de forma muito mais fluida, um impacto muito mais positivo, quando esse checkpoint ele é menor, tá? E eu falo menor, 3 meses, no máximo 4. Você tem que aparecer no WhatsApp do seu cliente. Você tem que aparecer no e-mail do seu cliente, você tem que aparecer no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Olha, eu vejo tão poucas corretoras no LinkedIn hoje, gente. Eu procuro vocês muitas vezes no LinkedIn, não encontro vocês. E é uma rede profissional muito importante para vocês estarem presentes. E ali vocês podem fazer, né, esse checkpoint um pouquinho mais estreito para poder vender mais para os mesmos. Então, se eu já tenho ali o ciclo de pagamentos do seguro de automóvel concluído, poxa, será que não é hora de eu, de alguma forma, quem tem um automóvel normalmente mora em algum lugar, né? Então, será que não é uma hora, um bom momento, né, para eu poder ofertar um seguro residencial? Se ele já tem ou ela já tem o seguro residencial, será que não é um bom momento, né? Que normalmente quem tem um carro tem uma casa está vivo, né? E será que a gente não pode oferecer um seguro de vida, né, para aquela pessoa e fazer o básico bem feito? Gente, a gente não está falando de ciência de foguete, tá? A gente está falando do básico muito bem feito. Quando a gente faz o básico bem feito, acreditem, a gente já está acima da linha da média, né? Como o Daniel Castelo falou, né? A média ela pode ser, né, bastante diferente. Bom, terceiro motor e quarto motor e quinto motor, eu vou falar um pouquinho mais rápido aqui, tá bom? O terceiro motor, gente, requer muito mais disciplina e muito mais cadência e até sistema para poder fazer, que é, terceiro motor, vender para aqueles que eu perdi. Ou seja, em algum momento eu tive esse determinado cliente na minha carteira e ele foi embora, né? Quantas vezes, logicamente, eu estou falando daqueles clientes que a gente não, né? Aqueles clientes que a gente quer de volta, né? Então, assim, aquele cliente, poxa, eu perdi porque eu não dei atenção, porque eu não fui competitivo, porque, enfim, o checkpoint da relação foi muito grande e ele não percebeu o valor agregado no meu trabalho, né? Ele me igualou, né? Ele me colocou numa caixinha. Quando ele ouve sobre seguros, eu estou numa caixinha que, cara, tá mergulhado tudo lá dentro, né? Seguro de outros canais, outros tipos de seguros, enfim, tem uma infinidade de coisas. Eu não consegui abrir uma caixinha para poder fazer uma diferenciação e me colocar sozinho nela, para que quando o meu cliente fale sobre seguro, ele lembre de mim, né? Então a gente tem muito trabalho também nesse aspecto para poder conseguir chegar nesse ponto. Então eu perdi. Então esse é um terceiro motor de crescimento importante, né? O quarto motor de crescimento, né, é para aqueles que eu cotei e não ganhei. São coisas diferentes. Tá? Então, eu tive, e olha, gente, muita gente me pergunta sobre leads, né? E a gente desperdiça lead o tempo todo. Tá? A gente corta, e não tem disciplina e cadência para poder manter no funil, né? Poxa, eu tenho esse cliente aqui, já tive os dados dele, já tive a confiança, né, para poder, de alguma forma, né, entregar algum tipo de cotação para esse cliente. E eu, por não ter aí ferramentas, muitas vezes, por trabalhar sozinho, por não compartilhar melhores práticas, né? Por não fazer um trabalho da forma que eu poderia fazer no meu estado máximo, né, de performance, eu acabo, cara, cotei, não fechou, poxa, próximo, e assim vai. Não, dá para gente trabalhar de uma forma bem interessante quando eu revisito esse cliente no próximo ano, né? Os corretores aqui da Rede Lojacar, por exemplo, tem uma ferramenta que ele coloca lá, olha, ele fechou em outro lugar por motivo X. No próximo ano, o sistema traz aquela lead para a gente poder trabalhar. E olha que interessante, quanto custa essa lead? Zero! Você já trabalhou, ela nunca mais sai do seu funil até que você converta ela. Então, Rafael, são todos corretores que fazem isso? Todos que têm disciplina e cadência vão fazer isso e vão ter os resultados. E o quinto motor de crescimento, que esse eu sou fã de carteirinha. Quem conhece o nosso trabalho aqui na unidade sabe o quanto a gente fomenta isso. Mas muito porque dá muito certo. Eu vejo brilho nos olhos, especialmente aí a rentabilidade, né? A magia do seguro se concretizando quando a gente vê os negócios compartilhados. Isso é o nome que a gente traz aqui dentro da rede, mas vamos dizer assim, parcerias, né? Então, um corretor, o que é parceria que funciona muito bem? Um corretor generalista procura um corretor especialista, né? E essa mágica
É incrível como funciona muito bem, né? Eu sou um exemplo, né? Um corretor generalista, faço automóvel, faço residência, faço vida individual para aquele meu cliente que tem um exemplo, uma empresa que tem uma frota, que tem uma transportadora, né? Eu não tenho habilidade comercial, habilidade técnica, habilidade operacional, não sou competitivo, né, para poder falar sobre seguro transporte, por exemplo, né? É aí onde a gente pode conectar especialistas com generalistas. Então, a gente conecta e se torna um motor extremamente potente de crescimento, né? Porque a gente traz o melhor dos mundos, né? Um especialista para poder atender, né, aquela demanda do meu cliente que eu, como generalista, não teria segurança para fazê-lo sozinho. E essas parcerias dão muito, muito, muito certo. Gente, muito certo.